envolva especialistas para lidar com esse flagelo, né, Zaidan? Os que havia acabado, é claro que não havia. E a questão não é nem o fim da favela apenas, mas a maneira como o Estado lida com essas pessoas, né? Esse é o ponto central. E, inclusive, eles compareceram a uma reunião, CDHU, e não compareceu ninguém do governo do Estado. Então não há diálogo, não há conversa, há a política do fato consumado. Só que o terreno é da União. E a União está dizendo que não autorizou demolição de casas. Até porque, pela estrutura ali, a demolição de uma casa afeta a casa do lado, que ainda está habitada. E que o problema humano não foi resolvido. E eu, só para fechar aqui, Ronald, me lembrei daquele samba do genial Adoniran Barbosa, o Despejo na Favela, né? Ele fez ali nos anos 60, aí muitos anos depois teve uma gravação dele até com Gonzaguinha, que ele começa narrando o oficial de justiça chegando e tal, e procurando o Narciso com aviso, uma ordem de despejo, e aí vai a conversa entre eles. E no final o Narciso diz: minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Para mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, né? Mas ele encerra dizendo: mas essa gente aí, como é que faz? Que é família, né? Que não é alguém solitário ali. Era um problema que já havia e que foi brilhantemente, como sempre, tratado pelo genial Adoniran Barbosa. E basicamente é isso. Saiam, né? E os termos são esses. E há um comportamento muito diferente em relação a outro tipo de habitação, a outro tipo de bairro. E esse é o problema. Essa gente é cidadã, ou deve ser. Não pode ser cidadã só na hora de votar. E depois o Estado as enxerga, essas pessoas, como passíveis de borrachada e de serem lançadas para lá e para cá. O problema não é o que se decidiu a respeito da área, mas a maneira como a coisa é feita, Ronald. O Despejo na Favela, citado pelo Zaidan, obra do Adoniran Barbosa, ícone do samba e da arte aqui de São Paulo. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã estamos de volta. Abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Ligado a cada lance, a cada instante, toda bandeira
Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h04 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. Você participa do Fala Galera de hoje. Atenção, torcedor alviverde. Você aprova a contratação do lateral direito Cicinho? Atenção, Cicinho, aquele mesmo que jogou na Ponte Preta. Você aprova a contratação? Opine 97102-1493. 97102-1493. E quando o Gé estiver liberado para atuar durante os 90 minutos, você voltaria com um atacante na equipe titular? Se sim, quem você tiraria do time? 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Rafael diz que o elenco já está adaptado ao trabalho de Marcelo Fernandes. Rafael lamenta início negativo do Bugre na Série C. Guarani anunciou na manhã de hoje a contratação do lateral direito Cicinho. Aos 36 anos, o jogador acumula passagens por Bahia, Santos, Ponte Preta, além do futebol da Bulgária. Experiente, Cicinho chega para uma das posições mais criticadas neste início de Série C. Ryuta Takahashi completa 2 meses de Guarani e ainda espera a primeira oportunidade. Inicialmente aprovado pelo ex-treinador Maurício Souza, meia atacante, passou por um período de adaptação, depois foi integrado ao elenco. Agora, com Marcelo Fernandes, Ryuta espera fazer a sua estreia com a camisa alviverde. Conselho Deliberativo convoca a reunião para votar mudanças no estatuto. Reunião marcada para daqui a pouco, às 19h, será privada para os associados aptos a participarem da Assembleia. Segundo o clube, se não houver tempo suficiente para a conclusão dos trabalhos, a Assembleia será suspensa ou continuada na quinta-feira. E vamos ao destaque do Guarani no portal carlosbatista.com.br. Recuperado de dupla lesão, Alan Santos acirra disputa na defesa. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Lucas Cândido comenta sobre o bom momento da equipe na competição. Lucas Cândido diz que o ambiente da Ponte está muito bom. Jean Dias elogia o grupo de jogadores. De olho na 5ª vitória consecutiva. Para se manter na liderança isolada da Série C, Ponte volta a campo neste sábado contra o Brusque, no Moisés Lucarelli. Flagrado no vestiário do Novelli Júnior, após vitória da Ponte, Alberto Valentim, que estava suspenso e não poderia participar do pós-jogo ou do pré-jogo com o elenco, pode pegar até 15 dias de suspensão. Com 1.240 pessoas presentes, Ponte supera número de torcedores do Ituano nas arquibancadas do Novelli Júnior. A última segunda-feira,
Galo de Itu levou 1.236 torcedores. Previsão de retorno do centro de treinamento da Ponte é para a próxima semana. CT do Jardim Olinda vem passando por processo de revitalização e manutenção do gramado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elvis participou de 1/3 dos gols do Gé no clube. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Neymar viajará com o Santos para Maceió e pode ser utilizado contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil na quinta-feira da semana que vem. Sem atuar desde 16 de abril, o camisa 10 fez na manhã de hoje seu primeiro trabalho no campo e tem chances de atuar em um tempo na partida que vale vaga nas oitavas de final. Primeiro duelo na Vila terminou empatado em 1-1. Pauta 2. Futebol brasileiro não tem plano nacional para enfrentar desastres naturais. Esporte ainda não faz prevenção nem cria adaptação para encarar eventos extremos, como ondas de calor, fortes chuvas e enchentes, igual a que atingiu o Rio Grande do Sul há um ano. O país ainda não conta com um plano que guie ou ajude os clubes em situações desse tipo. Pauta 3. Para garantir a classificação, pauta 3. Atacante do Nottingham Forest fica em coma induzido após a cirurgia abdominal. A Ione sofreu uma ruptura intestinal após se chocar com a trave em confronto contra o Leicester no domingo. O incidente ocorreu em uma disputa de bola já no fim do confronto. Pautas. Notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, se quiser, pode não só participar das enquetes, mas como também das notícias do dia, colocando neste programa a sua opinião. 97102-1493. 97102-1493. E hoje, aqui no Esporte em Debate, tem presentes para você. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Apenas um ganhador. 2 presentes. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia faixa estendida para sintonizar a Rádio Bandeirantes. Para participar é muito fácil. Basta você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Onde fica esse canal de vídeos? Fica no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quando você entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde tem o chat lá, onde o pessoal coloca comentários, tem um link. Clique nesse link, vai aparecer um formulário. Você preenche o formulário e pronto, já estará concorrendo. Terá 3 dias úteis para retirar os presentes o ganhador. Então, não perca tempo. Entre lá, já participe em qualquer momento do programa. Eu vou fazer o sorteio. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Esporte em Debate está no ar. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também
para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz o corte da imagem e coloca no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda joinha aí pra nós. Manda um like aí pra nós. E muito obrigado pela audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h18, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Você participa mandando pra cá as suas mensagens. 97102 1493. 97102 1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível
de participações. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços e tem também os números de WhatsApp das lojas. Aí você vai falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h20, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, meu amigo Batistão, é o Wellington de São José dos Pinhais. Oi. Caminhão. Nega véia líder, hein? Aí sim, hein? Vai bombar o próximo jogo aí, vai vender todos os ingressos, Deus quiser. Vamos pra cima. Um abraço pra todo mundo aí, belezinha? Tamo indo pra Araçariguama, conhece, Batista? Estamos saindo aqui de Curitiba agora. Opa, Araçariguama, município de São Paulo, né? Fica aí na região metropolitana de Sorocaba. Portanto, boa viagem para você, que Deus te acompanhe. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, CH, Tigrão. Anísio Batista aqui do Parque Via Norte. Rapaz, a Ponte Preta tá bem, é líder do campeonato, mas eu já falei o outro dia, não tá mostrando um futebol maravilhoso, né? Tá ganhando, não tem problema. Pra mim, ganhou, tá bom. Se tá mostrando um futebol bonito ou não, não importa. O que importa é os 3 pontos. Agora, o técnico mexeu daqui, mexeu dali, mexeu de lá, e o time tá bem. Só precisa arrumar um lateral esquerdo, meu amigo. Esse lateral esquerdo aí, sem condições, hein? Esse Barcelos só joga malemar com o nome, e o Arthur, cabeçudo. Tem que arrumar um lateral esquerdo, um lateral bom, que corre, que apoia, que volta. Esses dois aí não dá. O Barcelo, ele vai para o ataque, para voltar tem que chamar uma reta escavadeira para trazer ele de volta. E o Arthur não consegue cruzar, não consegue passar. Se ele ficar plantado ali marcando, ele marca bem, mas só. Então, dá um alerta aí para Ponte Preta, arrumar um lateral esquerdo, urgente. E juntando os dois aí, dá uns 200 quilos e não dá um lateral bom. O que você acha aí, Tigrão, CH, da minha opinião? Abraço. Abraço, muito obrigado. Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos. Araçariguama, que foi a terra daquela região do futsal competitivo. Lá foram revelados grandes jogadores na década de 90, também começo dos anos 2000. Conheço bem a cidade. Vamos ao Fala, galera. Torcedor alviverde, você aprova a contratação do lateral direito Cicinho? Eu não tenho que aprovar nada, mas ele é bom jogador.
Se tiver clinicamente bem, vai ajudar. Quando já estiver liberado para atuar durante os 90 minutos, você voltaria o atacante na equipe titular? Se sim, quem você tiraria? Se fosse o caso, nesse momento eu não mudaria, ele continua no banco. Mas se fosse o caso, e não por problema técnico, mas por ser atacante, eu tiraria o Toró do time para acrescentar o Gé. Batista. 17:24. Tá dizendo aqui o Matozinho. Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde a todos. Parada para um café. Aqui em Itatiba. Ponte Preta 1-0. Estaremos no jogo. Abraços. Abraço para você também, Matozinho. Ele que assiste aos jogos da Macaca lá nas cadeiras vitalícias do Estádio Majestoso. Claro que ele está se referindo, né, à próxima partida que será contra o Brusque, sábado, 19h30. Bom, mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigo da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, melhor que esses dois laterais direitos do Guarani aí, qualquer um, viu? Qualquer um serve. Porque se juntar os dois não dá meio. O bom é que a diretoria pelo menos não tá pecando pela omissão, né? Tá vendo onde tá deficiente e tá tentando repor. Vamos ver, eu acho que vai dar certo sim. Tem que dar certo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista e toda a sua equipe de esporte. A equipe campeã da cidade. Ô Batista, se realmente aconteceu de Valentim estar lá nos vestiários do Ituano, da Ponte Preta no campo do Ituano, é realmente uma infantilidade, né? Infelizmente, a Ponte Preta sempre mostrando a surpresa. Parece que a Ponte não pode estar bem. Nos momentos melhores da Ponte Preta, parece que alguém vai e arruma um probleminha para tirar a alegria do torcedor. Infelizmente, se isso aconteceu, é uma infantilidade. Gostaria que você comentasse sobre esse caso. Um abraço a toda a equipe esportiva da Rádio Bandeirante. E é o Lira aqui do Jardim Garcia. Muito obrigado. Abraço, muito obrigado. Olha, parece que teve uma emissora de TV pelo YouTube que mostrou a imagem do Valentim nos camarotes. E se isso efetivamente aconteceu, aí não vai ter jeito, né? Ele vai a julgamento, artigo 258B do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cumprir ou fazer cumprir decisão ou determinação da Justiça Desportiva da entidade de administração do desporto ou da entidade de prática desportiva. Pena: suspensão de 15 a 180 dias, podendo haver multa em caso de reincidência. Além disso, o clube também pode ser responsabilizado, especialmente se facilitou ou permitiu a comunicação do treinador com a equipe durante a suspensão. Então, o Alberto Valentim não poderia ter comparecido e ele, pelo jeito, né, parece que compareceu e aí ele vai a julgamento. Não acredito que, se for punido, pegará uma pena máxima, pegará a pena mínima, 15 dias sem poder dirigir a equipe da Ponte no banco de reservas. Como tem jogo só no fim de semana, então ele vai desfalcar muito pouco, porque esse é o tipo da pena. Ele pode treinar o time durante a semana, pode preparar a equipe, ele só não poderá estar no estádio no dia do jogo, como aconteceu
ou deveria ter acontecido na partida contra a equipe do Ituano. Então o delegado é quem dedou. Ele disse que viu, ele relatou para a árbitra do jogo de que o Alberto Valentim estava dentro do vestiário da Ponte Preta e também estava no camarote durante o jogo. Ele não faz parte da comissão de arbitragem, mas é uma das funções do delegado, observar tudo aquilo que está acontecendo dentro do campo de jogo. E ele levou esta informação para a arbitragem, que colocou no relatório. Sempre depois de cada jogo, um relatório é feito e encaminhado à CBF. Então, muito provavelmente, ele será julgado pelo STJD e deve pegar a pena mínima. O departamento jurídico da Ponte é muito bom, hein? Tem conseguido muito aí na competência desclassificar artigos com penas maiores. Nesse caso, deve acontecer aí uma pena pequena em relação à pena máxima, que é de 180 dias. Ouvinte no ar, mais um. Batista, Pedrinho, Ponte Pretano fazendo ação querida. Olha, o Barcelos é no máximo jogar ou de volante ali, no lugar do Lucas Cândido quando ele cansar, ou na zaga e olhe lá. De lateral não tem condição não tem mais velocidade para encarar. O Arthur ainda consegue defensivamente fazer alguma coisa, né? Então é o Arthur, ou de repente colocar uma trinca de volantes ali para fechar a área, né? Ou mesmo o João Gabriel, mas aí fica sacrificando o garoto que tem que jogar na direita. E aí no ataque o volante fazer a dobra com o atacante, né? Ou com o Jean Dias, ou com o Toró, porque a lateral esquerda lá não dá para descer até o fundo não, sem condição. Grande abraço. Abraço, muito obrigado, Antônio Augusto. Antônio Augusto, olha, esse nome me lembra muito o seu Antônio Augusto, dono da Caprioli. Até coincidentemente, hoje de manhã, estava conversando com a minha esposa, a minha amada Helena Márcia Tinti Batista, sobre o seu Antônio Augusto, que era uma figura realmente muito simples, dono de um império, mas não se apresentava como tal. Ele era muito humilde, né? A vestimenta, na maneira de ser, na conversa, no trato com os funcionários, os colaboradores. E eu ia lá todo fim de ano, ia conversar com o seu Antônio Augusto. Já falecido, que Deus o tenha, ele que é pai, ou era pai, né, já falecido, mas da Alexandra Caprioli, que é a secretária do governo Dário Saad. E o seu Antônio Augusto, né? Estou falando isso porque o ouvinte chama Antônio Augusto. Seu Antônio Augusto todo ano me recebia com imenso carinho. Eu sempre levava um brinde de final de ano para ele e já na conversa também renovava o contrato com todas as emissoras. Eu era o representante de todas as rádios para negociar o transporte. Ele cedia um ônibus para transportar todas as emissoras. Isso foi numa época que as emissoras compareciam nos estádios fora de Campinas, porque não tinha outro jeito. Não tinha televisão em todo jogo como tem agora, né? E as transmissões, hoje em dia, são feitas muito mais dentro dos estúdios. Não só aqui, mas aí pelo Brasil afora, inclusive em capitais. Mas naquela época tinha que comparecer. Então nós tínhamos uma permuta. Cada emissora fazia a propaganda da Caprioli e as emissoras todas juntas viajavam no ônibus, que até ganhou um apelido, o Trem da Alegria. Então até hoje, quando tem cronistas, notadamente os mais antigos conversando, sempre surge alguma história do Trem da Alegria. Foram inúmeras histórias fantásticas, sensacionais. A resenha era interminável
Imagina só, todos os cronistas juntos dentro de um ônibus. E aí, viagens Rio Preto, Araçatuba, quando era Campeonato Paulista. Mas o contrato era para transportar as equipes em jogos com distância máxima de 700 quilômetros. Então tinha viagem, cansei de fazer viagem a Curitiba, viagem a Belo Horizonte, que até ficava um pouquinho mais longe, mas o seu Antônio não tinha problema. Ele mandava, e mandava um ônibus leito com 2 motoristas para garantir segurança para todos os integrantes das equipes de rádio. E era realmente sensacional, ônibus grande, ônibus leito, e era uma segurança para toda, segurança e conforto para todos os integrantes das emissoras de rádio. Campinas chegou a ter 5 emissoras fazendo transmissão de rádio. Na época, todas de AM, né? Todas fazendo transmissão em AM. Mas tivemos aqui 5 emissoras, cada emissora mandando 4 integrantes. Narrador, comentarista, repórter e mais o operador de som. Então o Trem da Alegria era uma resenha interminável. Sinto saudade dessa época, não só pela minha juventude, que passou, mas também pelas histórias, por tudo aquilo que tivemos a oportunidade de vivenciar no Trem da Alegria. Falei tudo isso porque o nosso ouvinte chama Antônio Augusto, e ele diz que o Tigrão, hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o Tigrão defendeu uma tese de que o delegado da partida não pode entrar no vestiário de nenhuma das equipes. O Tigrão defendeu uma ideia de que o território é como se fosse uma embaixada, não pode ser penetrado. E o ouvinte Antônio Augusto, que deve ter conhecimento da matéria, está dizendo que o Tigrão está equivocado. Sim, um delegado de partida de um jogo de futebol pode entrar no vestiário no intervalo do jogo. A função do delegado da partida é verificar e garantir a condição do vestiário, bem como outras questões administrativas. Por que que ele falou isso? Porque o delegado é que relatou, como eu falei agora há pouco, para a arbitragem, que dentro do vestiário ele relatou para a arbitragem que o Alberto Valentim estava lá, no intervalo dentro do vestiário, e depois estava no camarote também. Então é por isso que muito provavelmente a CBF deve acatar a denúncia e o Valentim vai a julgamento. 17h37. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E eu quero falar do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, sim. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil,
com mais de 120 anos de história. Abra sua conta no Sicredi. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h39. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga no próximo sábado, 19h30, no estádio Moisés Zucarelli, confronto contra o Brusque, sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, rodada esta onde a Ponte vai tentar se manter na liderança isolada da competição, né? Uma vitória mantém a Ponte sem ninguém à frente na disputa desta Série C do Campeonato Brasileiro. Macaca que vem de vitória para cima do Ituano na última rodada, 1-0, gol marcado pelo Gé. A partida foi realizada na última segunda-feira. De olho na quinta vitória, a Ponte volta a campo já com mudanças, né? Tem a volta do técnico Alberto Valentim ao banco de reservas, ele que estava suspenso no jogo contra o Ituano. Aliás, ele foi flagrado, né? O pessoal viu ele lá no vestiário do Novelli Júnior, isso não é permitido. Agora ele corre o risco de pegar até 15 dias de suspensão. Quem também volta ao time é o Arthur, né? Lateral que havia sido expulso contra o Anápolis, cumpriu suspensão automática e está liberado. O Lucas Cândido, o volante ponte pretano, ele comenta sobre o bom momento vivido pela equipe na competição. A gente está fazendo o nosso trabalho, né? Independentemente de se a gente estivesse em segundo colocado, terceiro colocado, a gente está com foco de subir, né? Graças a Deus, né? Tá dando resultado, né? Porque futebol muda muito rápido, né? E o professor Valentim e todos aqui têm empregado muita humildade, né? Trabalho, porque o grupo é muito forte, né? Então, essa pressão, a Ponte Preta é um time grande, então essa pressão é a convivência diária que a gente tem, né? Trabalhamos, antes do jogo do Ituano, trabalhamos a semana toda, né? Isso aí é bom também para o professor Alberto Valentim. Chegamos forte, né, contra o Ituano, né? O Jé fez o gol no segundo tempo, temos um grupo muito forte e essa pressão vai vir, independente de colocação, não. Se estiver em primeiro ou em oitavo, a pressão vai vir, a gente tem que lidar com ela. Na entrevista coletiva concedida após o jogo contra o Ituano, o auxiliar técnico Douglas Leite falou sobre a união desse grupo, né? É um grupo que está muito focado na briga pelo acesso. E essa questão também foi abordada pelo Lucas Cândido, que ele falou sobre o bom momento vivido aí pelo grupo. Esta união do grupo Ponte Pretano tem ajudado no rendimento dentro de campo. Eu sempre trabalhei, né? Muito, né? E com muita humildade, também respeitando todos os meus companheiros, né? Aproveitei as oportunidades, né? E agora feliz, né, de estar jogando, feliz de estar voltando ao Brasil e tendo essa oportunidade, né, de jogar na Série C. E o Roberto Valentim fez um grupo muito forte, né, junto com o Brigatti, né? A gente está muito feliz, né? Porque o ambiente é muito bom, né? Igual você falou, tem muito bons jogadores, né? E o ambiente está muito leve, está muito bom, né? E igual o nosso amigo falou da pressão, né? A gente convive com essa pressão. Se é Série A, se é Série B, se é Série C, né? A Ponte Preta não merece estar na Série C, né? Infelizmente isso aconteceu, não estávamos aqui na maioria dos jogadores, né? E a gente está tendo esse foco, né? Que é subir esse ano, né? Independente do que aconteça, de quem jogue, o nosso objetivo é subir, né? Estou muito feliz, né? Lógico que está passando por esse momento, continuar, dar sequência, porque a gente está na sexta rodada, né? É o começo ainda, né? Você tem muita coisa pela frente, né? Esperamos manter e ter uma sequência boa aí pela frente. Quem também concedeu entrevista nesta quarta-feira foi o atacante Jean Dias, que também falou sobre o bom momento deste grupo Ponte Pretano, líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Cara, a gente tem conversado ali a qualidade do grupo, né? A qualidade do grupo, aquele pessoal que tem entrado e que tem ajudado muito a gente ali. Isso mostra a força do grupo, mostra, assim como o Alberto fala, né, o longo prazo, que é o nosso objetivo maior, que é o acesso e, se Deus permitir, ser campeão. Então, independente de quem tem jogado, cara, tem demonstrado vestir muito bem essa camisa, essa grande camisa. Então, espero que a gente continue nessa mesma pegada e que a gente consiga
o mais rápido possível e cumprindo os objetivos. Essa é a Ponte, que joga no próximo sábado e conta mais uma vez com a presença do torcedor, né? Se na segunda-feira à noite, lá no estádio do Ovério Júnior, já tivemos aí praticamente 1.300 torcedores ponte-pretanos, imagine como vai ser no próximo sábado. Torcedor ponte-pretano importantíssimo, mais uma vez vai ser assim no jogo contra o Brusque. A Ponte, que continua treinando fora do centro de treinamento, né? A reforma deve ser concluída nesta semana. Um processo de revitalização e manutenção do gramado. Depois, no momento de pausa, também o próprio gramado do estádio Moisés Zucarelli vai passar por esse processo. Informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate. 17h44. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados e oferece mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Participe do sorteio de hoje para ganhar os prêmios do programa. Hoje, um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar, basta entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link que está fixado ali no topo da página do chat, onde o pessoal coloca comentários. Clique no link, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Já já eu vou fazer o sorteio, mas calma, dá tempo de participar. Entre agora no canal de vídeos e faça tudo aquilo que eu pedi para você fazer. E aí você já estará concorrendo. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h47. Vamos lá, CH. Hoje até batíamos um papo lá na tela da Band no programa Os Donos da Bola, o mais completo programa esportivo da televisão regional. Diariamente do meio-dia até a 13h. E lá no programa nós estávamos comentando justamente a respeito da formação, com duas questões, né, que eu levantei. Uma é a lateral esquerda, se você continuaria com o Barcelos ou voltaria com o Arthur, que cumpriu suspensão lá em Itu, e o Gé, que já participou até um pouco mais lá em Itu, marcou o gol da vitória, se já no próximo jogo terá condições de titular. Você, especificamente desses dois setores, o CH, o que é que você faria para enfrentar o Brusque no sábado às 19h30? Batista, eu não mudaria absolutamente nada, só em uma posição. Eu colocaria o Arthur
que está num melhor momento físico e não tão melhor assim do que o Barcelos. Eu me assustei no jogo contra o Ituano da distância minimamente física que ele deveria ter. Tanto é que o João Gabriel, que é um garoto, entrou ali e tomou conta da posição. Teve problema nenhum. E ali era um problema, era uma verdadeira avenida. O restante eu não mudo. O G ainda está se condicionando, ele entrou muito bem, mas no meu time ele seria mantido no banco de reservas. Eu acho que o grande segredo dessa Ponte no início do Brasileiro Série C foi a arrumação do seu meio-campo. E o seu meio-campo, com a bola, tem 4 homens. Lucas, Dudu, Elvis e Serginho. Não pode mexer aí. Não é proibido, mas não é pertinente nesse momento. Vai tirar o Jean Dias do time? Vai tirar o Toró do time? Não. Não dá para tirar. Portanto, objetivamente, Batista, eu manteria o mesmo time. Eu sei que o Gé é um jogador diferente, mas ele ainda está fora de forma. Também ficou tanto tempo parado, era absolutamente esperado o que está acontecendo. Mas precipitar a volta, não. Então não é só a precipitação da volta porque ele tem que se condicionar. É porque o que está montado está encaixado, está direitinho, está entrosado e dando certo. O time é líder do campeonato. Então eu não mexeria, Batista. Só na lateral esquerda eu jogaria com o Arthur. O resto tudo igual. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Antes de falar do Fala Galera aqui, eu quero dizer e mandar primeiro um grande abraço para o senhor Antônio Augusto, que não é o Antônio Augusto Caprioli, é só um homônimo do Antônio Augusto que tinha um outro sobrenome e infelizmente já nos deixou, eu também o conheci e era uma pessoa adorável. E eu sou dessa safra aí que viajou muito no Trem da Alegria. Mas o Antônio Augusto, nosso ouvinte de hoje, ele está dizendo que eu estou equivocado. Então agora eu vou te colocar, com respeito, uma situação fática, tá? Uma situação real. O delegado da partida entra no vestiário do árbitro? Não. Um probleminha aí? Se tiver chegando legal, me sinalize. Tá pipocando, viu, Tigrão? Vamos tentar coacionar aqui pra gente ouvir. Tá. Vamos ver, vamos tentar novamente. Não tá virando. Acho que tem que reiniciar o negócio aí. Mas enquanto a gente acerta aqui o som do Tigrão, deixa eu dar uma informação importante passada pela assessoria da imprensa da Ponte, pelo Paulo Santana. A Ponte venceu hoje a Chapecoense e se classificou para a segunda fase da Série B do Sub-20, Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto eu falo, você que está no YouTube está vendo imagens dessa partida. 3-0 para Macaca contra a Chape na tarde desta quarta-feira na Arena Condá, em Chapecó. Com o resultado, a Ponte garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, Série B. Os gols foram anotados por Matheus, Caio e Cauã Moreira. Matheus, Caio e Cauã Moreira. Esse Cauã Moreira até já apareceu aí, certa ocasião, no time principal da Macaca. Na sequência, a Ponte enfrentará o Vitória em jogo único, que será na Bahia. A data ainda vai ser confirmada. Data e o local, né? Que ainda não tem o estádio onde será realizado, mas a certeza é de que o jogo será na Bahia, contra a equipe do Vitória. Pode ser no estádio do Vitória, que é o Barradão, mas quem marca é a CBF. Então, parabéns à Macaquinha,
é o sub-20, então, se a Macaca é o time principal, e aí o time sub-20 é a Macaquinha que conseguiu a classificação. Vamos lá, Tigrão, agora tudo certo, tudo ok, por favor, desenvolva aí o seu raciocínio. Não, rapidamente, falando pro nosso ouvinte, querido ouvinte Antônio Augusto, vamos imaginar a seguinte situação concreta. Lá no vestiário, tem um jogador sendo tratado, e às vezes é delegada, não é delegado, e é normal, tem delegado e delegada. Aí tá lá o cara sem roupa, recebendo um tratamento, uma massagem, um procedimento médico. O treinador está conversando com o elenco sobre a estratégia. E aí o delegado vai frequentar o vestiário. Aí, não estou dizendo que o delegado faz isso, estou dizendo que é uma hipótese. Aí ele tem simpatia ou tem relacionamento com o time adversário, que não entrou em campo ainda, e nem o vestiário que ele foi visitar. Aí ele vê lá o que está no quadro, ele vê lá a escalação antes do horário regulamentar, aí ele vê que um jogador que está fazendo o teste não passou, e aí se ele quiser, aí é livre-arbítrio dele. Ele sai, vai lá e fala lá pro outro, ó, o Gé não passou no teste. Então isso daí, dentro de um vestiário, ele é um local de intimidade e de sigilo. Não tem essa esculhambação, não, de delegado entrando em vestiário. E mais, todo vestiário que se preze, a não ser que for essas aberrações que às vezes o futebol brasileiro apresenta, de cara jogar ácido fúrico, né? Então, o vestiário que se preza, quando o time visitante chega, é dada a chave do vestiário para ele. E se o vestiário estiver trancado, às vezes o time está demorando para voltar no intervalo. O quarto árbitro vai lá e bate e fala, ó, já deu tempo. Já deu tempo. Ah, vocês precisam voltar, retornar. Do lado de fora, ele não entra no vestiário. E muito menos o delegado. O delegado não tem nada que fazer dentro do vestiário. Nada. E se a chave que tem que ser dada, a chave do vestiário, para o chefe da delegação do time chega, ele trancou por dentro, acabou a conversa. Quem é? O delegado. Tá bom, a hora que a gente subir, o senhor fala. O senhor quer falar o quê? Aqui é um ambiente íntimo, nós estamos terminando de preparar o time. Tá todo mundo se trocando. Tá todo mundo se preparando. O senhor é delegado da partida durante o jogo. Bola rolando lá dentro do retângulo de grama. Tem nada que entrar delegado. Então, delegado e nem ninguém. E polícia, se chega lá, se não tiver um fato relevante, também não entra. E qualquer outra pessoa vai entrar com ordem judicial. Se não, é um local reservado de trabalho e que não pode ser invadido. Ah, mas eu sou autoridade máxima nada. O senhor apenas está aí para um trabalho burocrático. A autoridade máxima dentro do campo é o árbitro. O senhor está para um trabalho burocrático. Ficar vendo ficha, ficar vendo carteirinha. Se tiver algum fato aqui no âmbito do campo, o senhor vai relatar. Agora, não vai entrar em vestiário, não, a não ser que for chefe de delegação bunda mole. Tá? Não vai entrar. Não, quando o time entrar em campo, o senhor faz as suas verificações. Aqui nós estamos num ambiente de trabalho, de sigilo profissional, e o senhor não vai entrar, como não vai entrar a imprensa e não vai entrar ninguém do time adversário. E estamos conversados. A hora que o time subir para o campo, o senhor vai fazer as suas verificações. Que esculhambação é essa? O delegado entrou no vestiário e viu o Alberto lá. Não, a hora que eu estou preparando o trabalho aqui, não entra ninguém. Esse é o chefe da delegação. O nosso negócio aqui é um ambiente de intimidade e de sigilo profissional, como também o vestiário do árbitro. Agora, se cordialmente
cavalheirescamente, ele for convidado para entrar para tomar um suco de laranja, tudo bem. Ele ou o chefe do policiamento, o médico, o adversário, vai lá bater um papo. Mas na hora da preparação final para subir, na hora da concentração final, ou na hora de uma última preleção, que normalmente é dada no hotel, na concentração, mas tem uma preparação final, e às vezes o próprio treinador sai do vestiário e deixa só os jogadores. E a comissão técnica sai inteira. Ó, que eu tinha para falar, tá falado, agora é com vocês aí. Fechem a corrente aí, vou deixá-los à vontade e vamos subir para ganhar o jogo, sangue no olho de todo mundo. Até o treinador sai. Aí entra o delegado. Ah, pô, vocês estão com brincadeira, pô. Ali é um ambiente de intimidade e de sigilo profissional, reafirmo. Não tem essa esculhambação de entra um, entra outro. Então, se ele entrou lá, foi porque a Ponte franqueou a entrada dele. No peito ele não entrou. Ele foi visto o Alberto Valentim, ou alguém parecido com o Valentim, indo no vestiário e entrando, mas ele não no vestiário. Entrou a Ponte e dormiu de botina, porque não precisaria e não deveria ter autorizado. Ponto. E um abraço mais uma vez para o Antônio Augusto aí. Muito obrigado pela audiência. Agora, fala a galera de hoje aqui. O que você, torcedor, acha do Cicinho? Bom, eu vou dar a opinião, torcedor do Guarani, vou festar. Se tiver bem fisicamente, é uma ótima. E na Ponte, quando o Gé estiver pronto, física e atleticamente, jogar 90 minutos, 90, ele vai ser titular? Sim. Sim. E ele vai ser titular no lugar de quem? O treinador vai decidir quem é que está rendendo mais. Ele tem que ser titular no lugar de um dos dois atacantes. Quem é que está rendendo mais? Esse fica. E quem é que está rendendo menos? Esse sai. Hoje o ataque da Ponte titular é Jean Dias e Toró. Muito bem. Quem é que está melhor? Quem é que está no melhor momento? Ah, por hipótese, quando o Gé estiver pronto para 90 minutos. É o Jean Dias, sai o Toró. Quem é que está voando? É o Toró, sai o Jean Dias. Mas o Gé tem que ser titular. Simples assim. Sem mexer na plataforma que está dando certo até agora. A Ponte disputou 15 pontos e ganhou 13. Vai mexer no que está dando certo? Você pode mexer nominalmente. Às vezes é obrigado a mexer. Porque tem um suspenso, tem outro contundido. Agora, estando todo mundo à disposição, você vai mexer por quê, se está dando certo? E mais, além de mexer nominalmente, você vai desmanchar a plataforma tática que está dando certo? Não. Então, o Gé, quando estiver pronto, tem que ser titular e tem que entrar no lugar de um dos dois atacantes. E não sou eu que vou dizer. Quem vai fazer essa avaliação para saber quem sai para o Gé voltar a ser titular é o treinador. E aí vai sair ou Jean Dias ou Toró. É isso. São 18 horas e 2 minutos em Campinas. Olha, é o seguinte, só para tirar qualquer tipo de dúvida com relação a essa questão do delegado. Vamos ao Regulamento Geral das Competições, RGC. Regulamento Geral das Competições da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sobre o delegado das partidas. O acesso do delegado aos vestiários é permitido para o desempenho de suas funções, como entrega ou recebimento de documentos oficiais, verificação de ocorrências de indisciplina ou problemas estruturais e comunicação com a arbitragem, policiamento ou representante dos clubes. Entretanto, é importante ressaltar que o delegado não deve interferir no trabalho técnico da comissão
ou da arbitragem, nem fazer abordagens inapropriadas a jogadores ou árbitros. Sua atuação deve ser imparcial, discreta e dentro das atribuições estabelecidas no regulamento da competição. Conclusão: o delegado pode frequentar os vestiários no intervalo da partida, desde que sua presença seja para cumprir funções regulamentares e não interfira nas atividades técnicas das equipes ou da arbitragem. É o que diz o Regulamento Geral das Competições da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Portanto, Respondido. Tá o respondido. O delegado Ele pode entrar. comparecer. Ele pode entrar, mas ele não pode interferir, ô cidadão. Agora, nesse momento aqui, não dá. Nós estamos aqui preparando o time. Nesse momento aqui, a gente está fazendo uma pressão do time, já entra. Ele não pode a pressão do técnico. Não pode. Ó, então quem autoriza a entrada dele, ele não é proibido de entrar. Mas quem autoriza, nesse momento, vai interferir. Então, eu aguardo um pouco. Ah, mas ele foi ver porque o treinador... Não, o treinador era o Douglas. Era o Douglas. Ó, o Douglas está dando aqui orientação para o time e nesse momento o senhor não pode entrar, está respondido. Ele não é proibido de entrar, mas ele entra no momento oportuno em que ele não exerça nenhum tipo de interferência em cima do trabalho que está sendo dado pela comissão técnica. Pô, tá respondido. E outra, nós sabemos na prática como é que funciona, né, meu? Meteu a chave. Ah, mas há aí uma denúncia de que o treinador que está suspenso entrou no vestiário. Tá bom, então o senhor entra aqui e verifica. Aí se tivesse alguém lá que não poderia estar, tranca ele lá no banheiro e vai lá ver se ele está defecando. Ó, tá aqui, ó, o vestiário tá aqui. Agora o senhor não pode entrar dentro do banheiro onde tem alguém usando. Então isso é tudo prosopopeia flácida para ninar bovinos. Se o Alberto comprovadamente estava no vestiário e não deveria estar e no camarote, ele vai ter que se defender e pronto. Agora dizer que o delegado tem autoridade máxima para adentrar ao vestiário sem ser autorizado, aí não. Aí não, nem o delegado e nem ninguém. Senão vira a casa da mãe Joana, vira esculhambação. Inclusive uma das funções do delegado antes do jogo é ir ao vestiário para ver a cor do uniforme. Ele vai no vestiário de uma equipe e vai no vestiário da outra equipe para ver se os uniformes estão diferentes, né? Um com cor Isso, clara. aí você pega um. Você pega um que já tá trocado, bota do lado de fora da porta e fala, ó, vamos jogar com esse aqui. Tá bom, obrigado, boa sorte aí, Deus que proteja vocês. Agora vai entrar no vestiário para ver cor de camisa, pô, conversa mole, cara. Ó, nesse momento não dá, vocês vão jogar do quê? De branco. Ah, legal, obrigado, tchau. E outra, quem tem que falar para ele não tem que ir lá fazer verificação de quem tá dentro do vestiário. Quem vai falar para ele a cor da camisa é um roupeiro. Então ele pode ir ao vestiário para fazer uma consulta. E ele vai receber a informação que ele está solicitando. E não precisa necessariamente ser dentro do vestiário. Tem uma antessala, tem um corredor que nem no Moisés Lucarelli, tem um túnel. Ó, o vestiário está fechado que o treinador está fazendo o ajuste final. O que o senhor precisa saber? Ah, vocês vão com uniforme qual? Preto ou branco? De branco. Tá legal, obrigado. Tem documentação aí, tem lá o Kiko, o Cláudio Henrique Albuquerque, ou alguém da função, tá aqui, ó, as carteirinhas, o que mais que o senhor precisa de documentação? Agora vai entrar no vestiário, sentar lá e o treinador tá lá dando instrução. E tem outro passando por um teste físico para saber se sobe ou não. Ah, que isso, pô. Nós sabemos como é que é o futebol. E o clima altamente tenso que existe, especialmente no vestiário do visitante. Agora, qualquer um que bate lá, entra, e se bater, tá trancado, pô, tá preparando, tá no ajuste final confidencial. Se resolve ou não é outra história. Mas tá no papo final aqui para subir. Tum, 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 quem é? É o delegado.
E aí vai lá e abre, mas não é o delegado, é uma torcida organizada inteira entrando para barbarizar. Então, eu sou do tempo de Brandão, de Maurinho, de Chita, de Golê, de Cocada. Não vai entrar. Por que não vai entrar? O senhor tem ordem, o que o senhor precisa? Eu preciso saber a cor da camisa, é essa. O que mais que o senhor precisa saber? Teve uma vez em Ribeirão Preto que houve uma agressão a um repórter de uma rádio lá que fez uma pergunta indiscreta pro Cilinho. A Ponte ganhou de 4-1 do Comercial, lá no Palma Travasso. Era franqueado para a imprensa depois do jogo. Depois do jogo. E o cara fez uma pergunta lá que o Cilinho não gostou, e o Cilinho empurrou o microfone Eletrovoz com a mão contra o rosto do repórter. O repórter se feriu, saiu lá um pouquinho de sangue e tal, e na verdade não foi o Cilinho, foi um dos seguranças da Ponte. Eu não vou dizer o nome em respeito a ele e à família, porque ele já não está mais entre nós. E aí chegou lá a polícia, falou, não, aqui não vai entrar. Aqui é um ambiente do clube. Nós vamos sair daqui a pouquinho, a delegação vai sair junto e aí você verifica se o segurança está aqui ou não. Aqui não vai entrar. Nem a polícia entrou. Mas é tempo de cartola que sabia aplicar a lei. Agora, se for bundão, entra aí, toma um chazinho com a gente. Mas hoje aí é espião. Hoje não pode mais esse tipo de coisa, né? O futebol está muito profissionalizado, existem protocolos que precisam ser cumpridos. Então, mas não precisa entrar no vestiário para cumprir protocolo. Ele entra, Tigrão, não tem como. A equipe não pode, não é questão de ser bunda mole. A equipe não pode evitar a entrada do delegado de acordo com então ela vai da CBF. Então o treinador vai interromper uma conversa porque o delegado quer entrar para saber a cor da camisa. Senso, Ô Batista, cai na real, pô. Cai Tigrão, na real, cara. Não tem jeito, o futebol está cai assim. na real, Batista. Existem não entra assim protocolos. a hora então que ele quer, navegar não. contra a maré, dar morro em ponta de faca, quer dizer, aquilo que efetivamente acontece. Eu não tô dando murro em ponta de faca, nada. Eu acabei de interpretar o regulamento que você leu aí. Desde que ele não interfira no trabalho que está sendo executado. Naquele momento, está sendo executado um trabalho que não pode ter ninguém de fora. Eu estou interpretando o regulamento que você leu. Então, mas que hora que esse delegado foi? Eu não sei se foi na hora que o técnico estava palestrando. Ele provavelmente deve ter ido no vestiário no intervalo, que é o que diz o protocolo da CBF para cumprir as suas funções. E lá ele viu o Alberto Valentim, que é sobejamente conhecido, né? Não tem como não conhecer o técnico da Ponte. Então a Ponte não tinha como evitar esse tipo de atividade que está no protocolo. Mas vamos seguir em frente. Eu acho que o Alberto errou e a Ponte errou. Isso eu quero deixar claro. Erraram. Se fizeram isso. Agora tem que provar, né? Tem que provar. Se fizeram isso, erraram. Pronto. Minha opinião está dada. Agora que é franqueado, entra quem quiser, entra não é a quem escola quiser, de samba. É o delegado, né? De acordo com o protocolo, ele está credenciado para isso. Está credenciado, mas tem um determinado momento que ele não pode entrar. E se o Alberto estivesse dentro do vestiário, a Ponte não teria deixado ele entrar. Bom, vamos seguindo aqui com o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102.
Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre São Paulo e Libertad do Paraguai. Quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo é o líder do grupo, o Libertad é o segundo colocado. Provável tricolor de Rafael Ferrarese Rua e Alan Franco, além de Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Ferreirinha, Cedric e André Silva. O Libertad de Morinico, Ivan Ramírez, Diego Vieira, Gutierrez e Matias Espínola, Álvaro Campuzano, Cabaleiro e Lucas Sanabria, Marcelo Fernandes, Lourenço Melgarreiro e Oscar Cardoso. O jogo será realizado no estádio do Morumbi, 9h30 da noite, com arbitragem de Carlos Bettencourt, da Colômbia. São Paulo pela Libertadores diante do Libertad do Paraguai nesta quarta-feira. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 e 17, Esporte em debate, hoje até às 19h30. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado.
Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como os de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. 18 e 19, ouvinte no ar. Batista, muito boa tarde a todos. Paulo do Cambuí. Mas é muito amadorismo dessa Ponte Preta, né? É muito amadorismo, gente. Um time profissional cair nessas armadilhas de burrice, porque não tem outro termo para isso, né? Hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lado. É tão ridículo quanto aquele jogador que simula a mão na cara. Toda hora a gente vê um jogador simulando a mão na cara e aí a câmera pega, não chegou nem a encostar e ninguém fala pro cara, viu? É ridículo, tem câmera para tudo quanto é lado. E a Ponte Preta é tão amadora que não consegue entender isso. Impressionante. Ok, obrigado. Mais um. Batista, boa noite. Aqui é o José Ailton, do Parque Via Norte, Ponte Pretano. Batista, é só uma ideia sobre os prêmios que você acaba dando aí para os torcedores. Eu acho que você poderia fazer de forma diferente. Você faz um sorteio e a pessoa que ganhou, ela tem 5 minutos para confirmar. Caso contrário, você passa para o próximo. Entendeu? Faz um novo sorteio aí dentro do programa. Só assim, aí dessa forma não tira a chance daqueles que realmente estão ouvindo o programa do começo ao fim. Entendeu? Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Eu Tigrão, que sou seu agradeço. Muito obrigado. Ele falou o nome dele ou não? Falou o nome. Boa noite a todos vocês. Tigrão, sou seu fã. Ah, tá. Finalizou Obrigado. aí, Tigrão, sou seu fã. Acho que é Parque Via Norte, viu, Batista? Parque Via Norte? Eu acho. Parque Via Norte, Eu vou de novo, a sugestão dele é boa, hein? É boa. É boa. Só que não podemos fazer às 19, 29 e 30, né? Aí teria que ser pelo menos ali 19 e 15, né? Para dar tempo de 10 minutos. Ó, tô ouvindo aqui e ouvi pelo ar que eu fui sorteado. Boa sugestão. Legal. Que às vezes o cara ouviu 1 minuto do programa, vai lá, faz a inscrição dele, participa do sorteio e não ouviu o programa. E um que ouviu o programa inteiro e que também se inscreveu, não tem a possibilidade. Então ele confirma, não, estou ouvindo, ganhei, muito obrigado, estou festejando aqui com a minha família. Olha que legal. Boa sugestão. Vou levar para a comissão organizadora do sorteio. Agora, veja, não tem como o cara não estar ouvindo, porque ele não tem como saber se ele ganhou o prêmio. Porque ninguém avisa, né? A comissão organizadora do sorteio não avisa. Ele Mas só tem um monte fica de cara que não vai sabendo- buscar. Ele só fica sabendo no ar. Pera aí, no ar. mas se ele, olha como o ouvinte tem razão. Se ele fica sabendo pelo ar, e depois você dá lá os dias úteis, eu não sei quantos são 3 dias úteis, e ele não vai buscar, tem 2 motivos. Ou ele teve um problema de ordem particular, ou ele não teve tempo, ou ele não ficou sabendo que ele ganhou, porque ele não estava ouvindo. E em muitas das vezes o prêmio fica parado e o cara não vai retirar. Então, se ele confirmar já em tempo real, legal, estou ciente que ganhei, confirmando que estou ouvindo, acabou.
Se ele não confirmar e não estava ouvindo e nem vai buscar o prêmio, ao não confirmar em 10 minutos, ele abre a chance de você realizar o sorteio novamente. Até hoje, desde quando nós estamos fazendo esses sorteios, não teve nenhum que não veio buscar. Todos retiraram os presentes aqui na recepção da Band. Você está cansado de falar aí. Se você não vai ter como vir buscar, não participe. Isso, exatamente. Para dar chance para outro que tem condições de retirar. Exatamente. Eu sempre estou falando isso para evitar esse tipo de situação. Então, quem participa está ciente desse tipo de situação, né? Mas já teve hoje, algumas vezes os presentes aí. Foram entregues. Já teve algumas vezes aí que foram sorteados 10 ingressos e nem todos foram retirados. E você sabe disso. Sim, no caso do ingresso é diferente, né? Porque às vezes aconteceu de ter algum problema e, por exemplo, o ingresso tem que ser retirado. O jogo é no domingo ou no sábado. Tem que retirar na sexta, num horário específico. Diferente dos presentes que tem 3 dias úteis. Mas os ingressos que não foram retirados, quando não foram retirados, aí eles são repassados para outros ouvintes que não foram sorteados. Aí, nesse caso, sim, a gente oferece para que os ouvintes possam, caso queiram, retirar o ingresso, para não ficar parado. No caso dos presentes, né? Esses presentes todos, até hoje, todos foram retirados. Então leva para a comissão. Eu achei boa a sugestão, mas eu não acho nada. Aliás, outro dia achei uma correntinha dentro do campo. Essa é a piada, né, do jogador, que não sei o nome, mas o repórter perguntou para ele o que ele achou do jogo e ele respondeu que tinha achado uma correntinha. É igual aquele outro que disse que o médico falou que ele tinha que parar de beber. Ele atendeu e chegou bêbado no médico. Eu não falei pro senhor parar de beber? Ele falou sim, agora eu só bebo andando. Boa noite, Batistão. Cicinho entrando no bid, já pode jogar sábado. Excelente reforço HSG. Mauro Júnior, Nova Europa. Não pode, porque ele terá que ser inscrito na janela que vai abrir no dia 2 de junho. Aí sim, a partir do dia 2 de junho, ele poderá entrar em campo. Informações do Guarani. Vladimir Catarino está chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugra anunciou um reforço nesta quarta-feira, lateral direito Cicinho, 36 anos, experiente jogador, passou por Bahia, Santos, também esteve na Ponte Preta, jogou no futebol da Bulgária, inclusive ele defendeu a seleção da Bulgária. No último Campeonato Paulista, ele estava na equipe do Noroeste e chega para uma das posições mais criticadas neste começo de Série C, né? Afinal, já passaram pela posição o Lucas Justin, o antigo titular, o atual titular JP Galvão, e nenhum dos dois agradou aí ao torcedor do Guarani, por isso a contratação do Cicinho. É a primeira, né, contratação desse período com a chegada do técnico Marcelo Fernandes, também do Elano, e a expectativa é que novos nomes sejam divulgados quando da abertura da janela de transferências que acontece no início do mês de junho. Mas vamos ouvir o Rafael, zagueiro, comentou sobre o ritmo do time no campeonato, sobre a campanha feita até aqui e diz que o elenco bugrino já está adaptado ao trabalho do técnico Marcelo Fernandes. Acho que a gente já se adaptou ao trabalho do professor, a gente já entendeu o que ele quer. Acho que na primeira semana, assim, ele é um treinador que não quer nos atrapalhar e sim nos ajudar, passar os caminhos mais fáceis que a gente tem dentro do campo. Então acho que a gente já tá bem adaptado do estilo que ele quer para o nosso jogo. E acredito que agora a gente vai vir numa crescente boa. Até aqui em 5 partidas, o Guarani tem 1 vitória e 4 derrotas, né? Sendo 2 dessas derrotas aconteceram dentro do estádio Brinco de Ouro. O zagueiro Rafael lamenta esse início ruim do Guarani no campeonato. E a gente tá muito incomodado com a situação, a gente mesmo
tá tendo uma cobrança muito dura entre a gente, jogadores, que a gente precisa melhorar. A gente sabe que não tá bom, não tá legal, mas eu creio que a semana está sendo boa. A gente vem trabalhando forte, se preparando o máximo, e a torcida pode ter certeza que a gente vai entrar em campo muito motivado, muito determinado a sair desse momento o mais rápido possível, porque a gente não merece, nem a torcida merece, nem os funcionários do clube merecem estar nessa situação. Então, pode ter certeza que a gente vai botar a cara a tapa, a gente vai entrar para a guerra e vamos buscar os 3 pontos fora de casa. Palavras, portanto, do zagueiro Rafael. O Guarani volta a campo no próximo sábado, fora de casa, às 5 da tarde, contra o Floresta, pela 6ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, hoje tem reunião do Conselho Deliberativo, que vai votar mudanças no Estatuto. Começa às 7 horas da noite e será privativa para os associados que estão aptos a participar da Assembleia. Segundo o clube, se não houver tempo suficiente para a conclusão dos trabalhos, a Assembleia será suspensa ou continuada na quinta-feira. Assuntos importantes a serem definidos, principalmente no que tange a SAF, né? A permissão, a autorização para que o Guarani se torne uma SAF, que é uma sociedade anônima do futebol, é uma das expectativas, né, para esta reunião que acontece entre os associados na noite desta quarta-feira. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 18 horas e 29 minutos em Campinas, Esporte em Debate, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Você participa através do WhatsApp 971021493. 971021493. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Olá, Tigrão. Cicinho, contratado pelo Guarani. 18h31, o que você achou da contratação bugrina? A Batista, achei uma boa. O Cicinho sempre foi um belo jogador. Ele tá com 36 anos. Onde foi, jogou bem. O último clube dele, eu até conversava isso com o CH hoje, no Nossos Donos da Bola, foi o Noroeste, agora, no Campeonato Paulista. Aliás, eu me lembro do jogo Guarani e Noroeste, que o Guarani ganhou o jogo, né? No Brinco. Eu acho até que foi a primeira vitória do Guarani no campeonato. E o Noroeste vinha bem, mas veio aí num domingo à noite e o Guarani ganhou o jogo. O Cicinho estava em campo. Não me chamou a atenção, voando, mas não é assim o futebol. O futebol é uma análise não de um jogo, não de meio tempo, não é isso. O Cicinho, onde ele foi, ele jogou bem, é um baita profissional. A única coisa que a gente coloca é assim, tá bem fisicamente, não tem nada, uma contusão crônica, um joelho aí que já fica uivando quando vira em cima do eixo, já incha, tem que tomar infiltração.
não tenho nenhuma informação nesse sentido. Se ele tiver clinicamente bem, fisicamente bem, é um cara altamente profissional e muito bom de bola. Só fazendo essa ressalva. Está em condições de jogar, está em ritmo, baita contratação, tecnicamente indiscutível. É anos-luz superior aos laterais que infelizmente não estão rendendo no Guarani. JP Galvão e o Justen, que veio lá do Fluminense, o Lucas. Esses dois não estão rendendo, ninguém quer pegar a camisa para ele. Dá para um, não encaixa. Então, peraí, vamos trocar, dá a camisa para esse. Também não fica dono da camisa. Tem que trazer uma terceira opção. Para mim, acertou a diretoria do Guarani. Bom, são 18 horas e 33 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. 97102-1493. 97102-1493. E o Cicinho, que foi contratado pelo Guarani, fez 11 jogos no Paulista e 8 como titular pela equipe do Noroeste. Portanto, né, teve uma performance realmente de peso no Campeonato Paulista. De 11 jogos, participou de 8 como titular. E amanhã, às 8h40 da manhã, o lateral direito Cicinho será apresentado oficialmente na sala de imprensa do clube. E após a entrevista, a imprensa poderá acompanhar o início do treinamento. Guarani que está fazendo a preparação para enfrentar o Floresta. Partida marcada para Horizonte, estádio Domingão. Partida marcada para sábado, às 5 da tarde, com transmissão na tela da Band. Fica aqui o convite para você assistir o jogo pela Band. Esparrando a notícia por aí. Manda aquele WhatsApp, né? Ou entre no grupo de WhatsApp que você participa. E aí você vai nos ajudar a esparramar a informação de que a Band vai transmitir o jogo TV aberta. De graça, não paga nada, direto de Horizonte, 40 quilômetros de Fortaleza. E esse jogo, portanto, no estádio Domingão. Vamos lá, CH, sua opinião também sobre o Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Tem uma informação aqui, eu vou veicular porque eu vou dar a fonte, tá? Então eu estou dando a fonte. Quem me passou aqui foi o Flávio Secchia, que é um grande ouvinte nosso, você o conhece muito bem, cara esclarecido, altamente responsável, né? Cara maduro. E ele disse aqui: olha o que eu achei escrito no documento checklist do delegado do jogo. Ainda sobre o caso do Alberto aí. Olha o que ele me passou aqui. E ele vai fundo mesmo. Isso aqui, ó, checklist do delegado do jogo. Fui informado pela senhora Clariana e pela senhora Chayenne, funcionárias do clube mandante, que o senhor Alberto, técnico da equipe visitante, que encontrava-se suspenso, estava presente no estádio, camarote visitante, e que em determinado momento teve acesso ao vestiário da equipe visitante. Pô, tá aqui, eu tô o documento, vou postar no grupo, aí você pode botar no YouTube. E eu tô dando a fonte, tá? Não é o Valdemir que tá dizendo. Eu tô acreditando a informação a um cara que eu conheço muito e ele não tirou isso aqui do nada. Observação. Fui informado pela senhora Clariana e pela senhora Chayenne, funcionárias do clube mandante, que o senhor Alberto, técnico da equipe visitante, que encontrava-se suspenso, estava presente no estádio, entre parênteses, camarote visitante, e que em determinado momento teve acesso ao vestiário da equipe visitante. Não é nem o delegado. Agora já tem conflito de interesse porque foi funcionária do Ituano, se isso aqui for verdade.
Estou colocando tudo na condicional, estou dando a fonte. A fonte. E se o Flávio Séquia teve acesso a esse checklist do delegado, a equipe jurídica da Ponte já está com isso aqui na mão. Está morta a lebre. Aqui há conflito de interesse. A moça lá que é funcionária, o Alberto estava aí. Aí tem um cara que é parecido com o Alberto, ela fala para o delegado e o delegado fala isso para a árbitra central do jogo. E ela ainda vai na súmula e diz, o delegado, que não é integrante da equipe de arbitragem, informou que ele, delegado, informou, mas a súmula não está com esse checklist aqui que eu recebi agora. E estou dando o nome de quem me enviou e vou deixar arquivadinho aqui. Claro, não sou tatu. Eu estou pondo no ar uma informação extraoficial que é de uma pessoa que eu tenho em alta conta. Perfeito, Ele Tigrão. não ia forjar isso daqui. Tá. Ele não é louco. Correto. São Tá aqui. 18h39, a ICH, a contratação do Cicinho. Qual é a sua opinião? Batista, se ele tiver saúde, vai ser uma boa contratação. Ele sabe jogar futebol. É verdade, não é mais um menino, tem 36 anos. Estava jogando no Campeonato Paulista. O ano passado não fez tantas partidas assim pelo Bahia. Ficou 5 temporadas no Ludogorets da Bulgária. Ninguém joga 5 anos seguidos se não tiver um performance legal. Tecnicamente acrescenta muito, agora eu não sei da saúde dele, clinicamente como ele está. Se estiver bem, vai ajudar muito. Vamos lá, Tigrão, agora falando do time do Guarani, a formação para enfrentar o Floresta. Técnico, aliás, uma colocação aqui do ouvinte. Ele está dizendo que no caso do Cicinho, se o nome entrar no bid, o Cicinho pode sim jogar contra o Floresta, porque o Cicinho está sem clube. E para jogadores que estão sem clubes, o clube contratante pode inscrevê-lo na CBF. Então, nesse caso, né, se o técnico Marcelo Fernandes quiser e o nome sair no bid, ele poderá fazer essa alteração. Você acredita em outras alterações para enfrentar o Floresta ou não? Acredito, Batista. Acredito. Enquanto eu estou desenvolvendo o meu raciocínio aqui, você está com o computador aberto aí, por gentileza, só fala para mim a data da última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista deste ano. Por favor. Eu acho que o João Vitor entrou muitíssimo bem no jogo contra o São Bernardo no domingo no Brinco de Ouro. Mas entrou muito bem. Eu acho até que é um jogador inquestionavelmente titular do Guarani, numa avaliação bem feitinha. 23 de fevereiro. Então, 23 de fevereiro, 23 de março, 23 de abril, 2 meses. E nós estamos hoje no dia 14. Então, 2 meses e 21 dias. Então, são 81 dias sem jogar uma partida oficial, considerando-se que ele tenha jogado a última pelo Noroeste. Então, não acredito que ele vá para o jogo mesmo que saia no bid, porque os jogadores do Guarani aí, bem ou mal, já estão com 5 rodadas na cangota. 5 rodadas jogadas. E o Cicinho, com 36 anos, né, 22 de fevereiro, puxa, terminou a fase de classificação ali, 12 rodadas, e o Noroeste não caiu e não se classificou, caíram Água Santa e Inter de Limeira, é muito tempo sem jogar uma partida oficial. Ah, mas ele é muito profissional, ele tá com personal training, ele tá fininho, ele tá no peso, mas não jogou, pô. Pode ter feito uma peladinha aí, churrasco, aquelas coisas que o jogador adora. Mas tô falando de jogo, né? Jogo, 90 minutos, transpiração, tensão, torcida no campo, porrada, dividida. Não jogou. Então eu não acredito na alteração para esse jogo, mesmo que apareça no bid, do Cicinho.
eu não colocaria. Eu daria um pouco mais de treinamento pesado para o jogador e não levaria nem para o banco, para esse jogo. Para o próximo, que é depois de uma semana, aí eu já levaria para o banco, porque ele tem muita qualidade. E eu arrumaria um jeito de vir com o João Vitor no time. E começaria na lateral direita, sem o Cicinho, com o Lucas Justen, e não com o JP Galvão, que foi muito mal, e ele sabe disso, é bom jogador, mas foi muito mal no primeiro tempo contra o São Bernardo, a ponto de ter sido sacado no intervalo. É isso que eu faria, sem mutilar muito o esquema. Agora, não tem muitas opções. Denis Júnior joga centralizado, né? O Bilu, o Rafael Bilu, é o canhoto do lado direito, tem que manter, né? O Baianinho sentiu, se tiver em condições, deve ir minimamente para o banco ou até brigar por titularidade. O Guarani vai jogar fora, vai fazer 2 volantes e um meia, mas não tem um meia. Então, por que não arrumar um lugar no time, como o Guarani vai jogar no contra-ataque, para 2 jogadores velozes? Para arrumar um lugar no time para o Baianinho, para o Pablo Baianinho e para o João Vitor. Mas quem que sai? O Isaac é um. E o Anderson Leite, que estava contundido, não deve voltar. E tem um suspenso, né, que é o Natan. Então você compõe aí um meio-campo um pouco mais leve, todo mundo marcando, mas com a bola todo mundo jogando. Sabe por quê? Mas vai jogar fora e vai jogar com um time ofensivo, mas está dando certo jogar com um time pesado no meio de campo? Está dando certo? Disputou 15 pontos e ganhou 3? Então põe cara realizador. Então vou dizer, 3 alterações. No lugar de quem tem que resolver é o treinador. Não sou eu. Eu estou até dando algumas pistas aqui. Jogador suspenso e jogador que foi muito mal, né? Então, eu viria com 3 alterações com relação ao time que iniciou a partida. Desde que o Baianinho tenha condições de jogo. Também não tenho informação. Mas eu começaria na lateral direita com o Justen e uma posição de meio de campo para o Baianinho e uma posição de ataque para o João Vitor. Mas aí vai jogar com 4 atacantes? Então, os 2 no meio campo fazendo a recomposição de marcação e com a bola atacando, chegando e bombardeando a equipe que vai jogar em casa, a equipe do Floresta, que aliás eu falei hoje nos donos da bola da Band, mas você não entendeu direito. Eu falei que o Guarani vai a Fortaleza, de avião. Depois ele pega um ônibus e anda mais 40 quilômetros. E aí ele vai para Horizonte, onde não tem aeroporto. Então ele desce no aeroporto internacional de Fortaleza. Você falou, não é Fortaleza, mas você me falou em off. O jogo não será em Fortaleza, será em Horizonte. Tá bom. Eu disse que o Guarani vai a Fortaleza para enfrentar o Floresta. Então ele vai a Fortaleza para enfrentar o Floresta. É verdade. Eu não disse que ele vai jogar em Fortaleza. De Fortaleza ele viaja mais 40 quilômetros de ônibus até Horizonte. Eu faria essas 3 aí, CB, e mudaria um pouco a caricatura do time, mudaria um pouco a estrutura, colocando um termo mais apropriado, a característica do time, com um pouco mais de força ofensiva, mas dá tempo de treinamento ainda. Aliás, ele já vem treinando desde a segunda-feira ou a terça-feira. Hoje é quarta, tem mais amanhã, tem mais a sexta, né? O jogo, aliás, não, é a sexta, já é viagem. Dá para fazer um treino lá, que o jogo é sábado, 17 horas, com transmissão pela Rádio Bandeirantes e também pela TV Bandeirantes para todo o Brasil. Então, eu analisaria essa possibilidade, se eu fosse o Marcelo Fernandes, de colocar um time mais leve e que com a bola fosse mais realizador, corrigindo a lateral, que aliás, o Lucas Justen, mesmo sem ter sido um nelinho no segundo tempo, mas ele foi muito superior, tanto é que o Guarani cresceu
e estava a pique de empatar o jogo e jogando muito pelo lado direito, quando o Natan foi expulso. O Guarani estava preparando o gol de empate. Aí, com a expulsão do Natan, ficou mais difícil, com um homem a menos. São Bernardo, desfalcado, mas um time experiente, passou a valorizar a bola, a rodar a bola, a explorar a inferioridade numérica do Guarani. Então o time cresceu muito com a entrada de todos que entraram no segundo tempo, mas alguns entraram muito tarde, mas especialmente o Lucas Justen e o João Vitor alavancaram um segundo tempo do Guarani muito melhor do que o primeiro tempo. Então, Lucas Justen na direita e uma composição de meio para frente, utilizando sim o João Vitor e o Baianinho, desde que este tenha condições físicas para jogar. E para você, CH, quais são as alterações? Baianinho, 3 semanas, está fora de combate, hein, CH? Ô Batista, sabe aquele... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, cara. Tem tanta coisa para ser arrumada que eu não sei nem por onde eu começo para comentar o que você está me perguntando. O Guarani tem um goleiro que não dá para confiar, apesar de ter jogado muito bem no último jogo. Não tem lateral direito. Se você colocar o JP ou colocar o Justin, não muda nada. Os dois têm problema. A zaga ninguém confia. O Alan Santos, que era uma esperança, ainda está sem ritmo de jogo. E o Emerson, lateral esquerdo, ele oscila. Uma partida boa, 2 ruins. 2 boas, 1 ruim. Então você nunca sabe que futebol ele vai apresentar. Vamos ao meio-campo. Não tem o Natan, que não é nenhum Zé Carlos e não é nenhuma unanimidade. É o que tem para o momento. Não joga. Vai jogar o Sarará no lugar dele? Eu tenho certeza, e se eu fosse o técnico, eu não colocaria em campo nem Anderson Leite, tampouco o Isaac. Então, deve ser Sarará, Caio Melo e João Vitor. E lá na frente ele não vai tirar o Bilu, não vai tirar o Denis Júnior, e tem lá uma possibilidade do lado esquerdo que ele pode dobrar um lateral, ele pode fazer uma série de coisas. Se tudo correr dentro da normalidade, pela qualidade do Guarani ou pela falta de, o Guarani perde mais umas no campeonato. A não ser que o Marcelo seja mágico e encontre dentro de casa talvez um jogador, 2 ou 3 da categoria de base, para elevar a qualidade técnica, principalmente desse meio-campo. O Guarani não tem meio-campo, o Guarani não tem ataque, tem um goleiro inseguro, tem laterais que não conseguem jogar e uma zaga titubeante. Como é que eu vou projetar mais do que uma derrota para o time? Eu espero estar errado. A minha torcida é para que o Guarani goleie o Floresta. Essa é a minha torcida. Agora, eu não posso fingir, eu não posso fugir dizendo das minhas convicções e o que eu acho desse time do Guarani. O Guarani tem um time muito fraco e se empatar o jogo tem que comemorar na partida contra o Floresta. E o contrato do Cicinho com o Noroeste venceu no dia 28 de fevereiro. Portanto, ele se enquadra ao protocolo da CBF. Poderá atuar se o nome dele sair no bid. Poderá atuar diante do Floresta. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável, espaço climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068.
974 10 60 68. Na Rua Boa Ventura do Amaral, esquina com a Cônico Cipião. É região central de Campinas e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h53, intervalo, voltamos já já. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h55, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, Tigrão, CH. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani e sócio proprietário. Eu tenho uma informação, Batista. Hoje, agora, estou saindo da minha residência para ir na reunião, uma assembleia lá no Brinco de Ouro, uma assembleia importantíssima, que vamos debater a mudança do Estatuto do Guarani para que ele possa ser uma SAF. É a segunda reunião que nós estamos tendo e eu posso afirmar para vocês que é unanimidade entre os sócios, apesar de a reunião ainda nem ter acontecido, mas na última reunião que teve nós já tivemos essa análise. Então hoje nós vamos lá fazer um debate para mudar o Estatuto e o único senão é o seguinte: o Estatuto do Guarani precisa ser mudado e dar segurança jurídica para que um novo dono e um novo investidor possa entrar no Guarani. Tá bom? Então, eu estou indo lá, claro, e assim que eu tiver novidades, amanhã eu volto e falo com vocês, tá bom? Eu tenho muitas coisas para falar, é muito rápido aqui, não posso ficar muito tempo falando aqui, mas enfim, o Guarani já tem sim propostas para a SAF, tá bom? E hoje nós vamos tomar decisões lá, nós vamos lá tomar parte da situação, tá bom? Então, amanhã eu volto aqui e falo para vocês sobre o que aconteceu nessa assembleia. E uma notícia boa para os bugrinos. Até o final do ano, com certeza, o Guarani vai ser uma SAF. Já existem propostas, só não se concretizaram porque realmente o Guarani ainda não é uma SAF, né? O CA, o Conselho de Administração, já aprovou, o Conselho Deliberativo já aprovou e agora está precisando da unanimidade da aprovação dos sócios. Nós vamos lá agora, hoje, quarta-feira, e nós vamos decidir sobre isso. Mudança do Estatuto, nós vamos debater algumas mudanças lá e isso já vai estar... amanhã, por exemplo, já vai estar já mais esclarecido, tá bom? É uma informação que estou dando, uma notícia boa dentre as várias ruins, né, que o Guarani tem, mas enfim, é uma notícia boa para os bugrinos, tá bom, Batista? Valmir, ex-jogador do Guarani, sócio proprietário e, vamos lá,
fazer essa reunião, essa assembleia, e amanhã, como diria um grande âncora do rádio esportivo campineiro, Sérgio Eduardo Pinheiro, amanhã eu volto, hein? Se Deus quiser. Aí, Valmir é o nosso olho dentro da Assembleia, porque a imprensa não pode comparecer. Somente sócios adimplentes. E além de abrir os caminhos aí para a SAF, essa Assembleia, o tópico principal é isso, mas o Conselho de Administração e Conselho Deliberativo tem também possibilidade de sócio torcedor votar a partir das próximas eleições. É uma reivindicação antiga dos sócios do Guarani Futebol Clube, ter direito a voto o sócio torcedor. Então, estará em pauta também hoje nessa Assembleia, às 19h30. Daqui a pouco, portanto, né, teremos aí a Assembleia lá no Estádio Brinco de Ouro. E amanhã, como prometido, o Valmir vai trazer mais detalhes, informações de tudo aquilo que vai acontecer na Assembleia hoje, daqui a pouco, lá no Estádio Brinco de Ouro. E ele disse, né, não falaria de orelhada, que já tem encaminhada uma SAF. Guarani tem um contrato com a Ernest Young. É uma empresa que tem muita credibilidade. E a Ernest Young, empresa de auditoria, é que vai dizer ao Guarani se a empresa que está interessada é idônea, se não é idônea, se os seus sócios são idôneos, se o negócio é viável ou não é viável. Então o Guarani está escudado numa empresa que tem credibilidade e que tem profissionais gabaritados para detectar se o negócio vai funcionar ou não. É o mínimo de garantia. Pode dar errado? Pode. Qualquer coisa na vida pode dar errado. Não existe em nada segurança absoluta. Mas o Guarani está se cercando de profissionais competentes, de empresa séria, para não cometer erros que cometeu no passado, como é o caso que aconteceu da Turbo System, a empresa do Nino Nicoletti, que era um salafrário, era um golpista e tentou dar um golpe no Guarani. O Guarani se meteu numa enrascada e que acabou culminando com várias ações trabalhistas, entre elas a do Toninho Cerezo. Então o Guarani está correto, está buscando, através de uma empresa séria, mais firmeza para poder fazer o negócio. Ou é o seguinte, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1, Neymar viajará com o Santos para Maceió e pode ser utilizado contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil na quinta-feira da semana que vem. Sem atuar desde 16 de abril, o camisa 10 fez na manhã de hoje seu primeiro trabalho no campo e tem chances de atuar pelo menos um tempo na partida que vale vaga nas oitavas de final. Primeiro duelo na Vila terminou empatado em 1-1. Novo empate leva para pênaltis. Portanto, o Santos, para se classificar, tem que ganhar ou empatar, né, e depois vencer nos pênaltis. Pauta 2. Futebol brasileiro não tem um plano nacional para enfrentar desastres naturais. Esporte ainda não faz nenhuma prevenção e nem cria adaptações para encarar eventos extremos, como ondas de calor, fortes chuvas e enchentes, igual a que atingiu o Rio Grande do Sul há um ano. O país
ainda não conta com um plano que guie ou ajude os clubes em situação desse tipo. Ou seja, o Brasil apanha e não aprende. Não aprende com os erros, não só no futebol, mas na política também. Pauta 3. Atacante do Nottingham Forest fica em coma induzido após cirurgia abdominal. Ayoni sofreu uma ruptura intestinal após se chocar com a trave em confronto contra o Leicester no domingo. O incidente ocorreu em uma disputa de bola já no final do confronto. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Na possibilidade do retorno do Neymar, né? Eu não estou dando uma informação, ele não viajou para passear e nem para conseguir visitar a cidade que vai receber o jogo. Se ele viajou e está na delegação e está na relação, ele tem chance de jogar. E se ele quiser ainda ter alguma chance nessas 2 partidas que a seleção joga pelas eliminatórias, ele tem que começar jogando. Tem que começar jogando, não, ele tem que participar do jogo de hoje e participar do jogo contra o Corinthians no final de semana, para ganhar ritmo, não é? Não sei se o Ancelotti conta com ele, acredito que sim. Então, quanto mais rápido ele voltar, desde que não seja precipitado, é bom para ele, até para ele ter alguma chance de jogar as eliminatórias pelo Brasil. O jogo do Santos não é hoje, é dia 22, quinta-feira da semana que vem, contra o CRB lá nas Alagoas, 21h30. Então, o Neymar pode viajar, não é certeza, mas ele já voltou a treinar com bola no campo de jogo e semana que vem ele poderá viajar. Vamos lá, Tigrão, qual é a sua opinião? O que você escolheu? Qual o tema que você optou para o programa de hoje, hein, Tigrão? Bom, Batista, eu tenho que lamentar profundamente essa fatalidade aí com o Ayoni. O Ayoni, não sei se é essa a pronúncia correta, né? Do Forest, Nottingham Forest. Fica em coma induzido, ele se chocou com a trave. Veja que absurdo. E sofreu uma ruptura intestinal. A gravidade de uma ruptura intestinal é muito grande. E a probabilidade, sem eu ser médico, mas conversando sempre com médicos e lendo alguma coisa a respeito, a probabilidade de uma septicemia, que é uma infecção generalizada no organismo do ser humano que tem uma ruptura do intestino, ela é gigantesca. Então, claro que deve estar no melhor hospital de Londres, da Inglaterra, deve estar com os melhores médicos, e a gente é um jovem, é um atleta, isso ajuda muito, e a gente torce muito por ele, do fundo do coração, para que tudo corra bem, para que as coisas realmente se resolvam. Mas já pensou o tamanho da pancada que esse moço sofreu, disputando uma bola já no final da partida, se chocando contra o poste da trave, a ponto de romper o intestino, a dor que esse moço deve ter sentido. Então, aqui muito à distância, sem conhecê-lo, claro, pessoalmente, fica aqui a nossa oração, nossa torcida e a nossa fé para que ele se recupere e continue aí, primeiro, a sua vida ao lado da sua família. E, se possível, claro, também desenvolvendo a profissão que ele abraçou e que ama, como todos os jogadores de futebol amam a profissão de jogar futebol. Mas eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. E veja, na principal liga do mundo, né? Que é o campeonato inglês. Uma pena realmente, e a gente fica na torcida para que tudo dê certo, mas eu fiquei muito preocupado por tudo isso que acabei de dizer aqui. E só um pitaquinho do Neymar, ele está voltando, se for para Maceió, para jogar a Copa do Brasil contra o CSA, ele está voltando um pouco antes do previsto. E a pergunta, né, só para borrifar um pouquinho aí no comentário do CH,
A pergunta é a seguinte: já seria o efeito Carlo Ancelotti? Vamos aguardar. 19:07, rápido intervalo. Depois do intervalo, vou fazer o sorteio. Então, dá tempo ainda de você concorrer ao sorteio, tá? Depois do intervalo, vou sortear um par de ingressos do Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Como faz para participar? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 3 minutos para você preencher o formulário. O formulário está num link, lá onde o pessoal deixa comentário, tem um link, clique no link, aparece o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Agora, 19:08. Às 19:11, nós vamos encerrar a promoção, tá bom? E depois do intervalo, tem o sorteio. Voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira é dia de Copa Libertadores da América, com os times brasileiros em ação. Eu destaco logo mais o Bahia, que pega na Colômbia o Atlético Nacional pelo Grupo F. Esta aqui é a 5ª rodada da fase de grupos. 9h30 da noite tem o São Paulo encarando o Libertad, esse jogo no Morumbi. Hoje ainda tem São Paulo, o São Paulo, como eu disse, tem o Botafogo contra o Estudiantes da Argentina, 9h30 da noite. Mesmo horário de Racing e Colo-Colo. Ontem pela Libertadores, Fortaleza e Atlético Bucaramanga da Colômbia empataram pelo placar de 0-0. Pelo grupo do Flamengo, o Central Córdoba fora de casa venceu o Deportivo Táchira por 2-1 e o Cerro Porteño fora de casa, grupo do Palmeiras, venceu o Sporting Cristal no Peru pelo placar de 1-0.
Pela Copa Sul-Americana, ontem mais uma derrota do Vasco, perdeu para o Lanús na Argentina pelo placar de 1-0. Grêmio e Godoy Cruz empataram pelo placar de 1-1. Hoje tem o Fluminense, 7 da noite contra a União Espanhola, e o Cruzeiro, que recebe o chileno Palestino às 9h30 da noite. Lembrando que o Cruzeiro já está eliminado, não tem nenhuma chance de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Hoje tem a abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, 7 da noite no Mangueirão. Tem o Remo, 4º colocado, encarando o Vila Nova, que é o vice-líder. 9h30, América Mineiro e Paysandu. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo no sábado, 5 da tarde, jogando em Horizonte, na Grande Fortaleza. O Guarani encara o Floresta, buscando a vitória para sair da zona do rebaixamento. Já a Ponte Preta, líder isolada na competição, recebe no seu estádio o Brusque às 7h30 da noite, também no sábado, 6ª rodada do Brasileiro da Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h15, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista, de Grão, todos da equipe. Marcelo de Paulínia. Me diz uma coisa. O Valentim não é bem quisto em Itu. Caiu com ele no Paulista e caiu com ele no Brasileirão. Falam que ele é parecido, uma imagem fininho. Será que alguém não foi lá e estava parecido com ele? Denunciou. Inclusive os delegados, se não me engano, ele é de Itu. Isso não há denúncia, é só uma constatação. Eu acho que ele é de Itu. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batistão. Samuel aqui de Campinas, tudo bem? Acabei de ouvir uma sugestão de um ouvinte. Vale também a minha sugestão. Vejo você sempre afirmando que é para o sorteado ir buscar na rádio para que os ingressos sejam entregues. E aí você sorteia do Guarani e sorteia da Ponte Preta. Mas quem garante que não é um ponte pretano que ganhou o ingresso do Guarani e ele acha engraçado, automaticamente ele não vai buscar o ingresso. Então vale a sugestão aqui também. Se você sorteasse os ingressos e determinasse que essa pessoa entrasse em contato com você e de alguma forma ela iria confirmar e também dizer qual é o clube do coração. Fica a sugestão. Um abraço, boa noite a todos. Abraço, muito obrigado. Mas é o seguinte, o número de ingresso que não conseguimos entregar é muito pequeno, né? Para ter essa constatação de que o torcedor rival está tentando ganhar um ingresso para diminuir o número de torcedores no estádio. Não faz sentido. São 10 ingressos. No caso do Guarani, 5 pares de ingressos. Então o ingresso nós só não conseguimos entregar em casos muito específicos. Aconteceu alguma eventualidade, alguém que ficou doente, um parente que morreu, ou uma viagem às pressas. Aí o cara ganhou o ingresso, ou a mulher ganhou o ingresso, e aí por alguma razão não veio buscar, né, uma eventualidade. Normalmente os ingressos todos são entregues. E eventualmente
fica aí um ingresso, né, ou 2 no caso, quando é um par, no caso do Guarani. Mas é muito difícil, então eu não acredito que esteja acontecendo isso. Eu só dou essa dica no ar, né, pedindo para que não participe no caso de não poder vir buscar. No caso da Ponte, é até mais fácil, que retira lá mesmo, na loja da Macaca, no dia do jogo. Guarani não tem esse benefício, tem que retirar o ingresso aqui na saída para Valinhos. E quando o jogo é no sábado ou no domingo, o ingresso tem que entregar num curto espaço de tempo, que é na sexta-feira à tarde, das 14h30 até as 17h30, que é o período que a recepção está disponível para fazer a entrega desse tipo de prêmio. Então eu não acredito, porque o número é muito pequeno de ingressos que não são entregues. Então não acho que está acontecendo isso não, que você falou, tá Batista. bom? De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação e também pela colocação alerta que você está fazendo. Pois não, Tigrão? Não, eu recebi uma informação agora, até para tranquilizar todo mundo, é de uma fonte que eu prezo demais, demais. Aliás, eu boto a mão no fogo por ela, de que o presidente da Ponte sofreu um assalto, agora, há poucos instantes, final de tarde, começo da noite, Marco Eberlin. E ele está tudo bem com ele, não teve ferimento, não teve nada mais sério, não tenho detalhes do assalto, mas ele está numa delegacia de polícia nesse momento, provavelmente fazendo um boletim de ocorrência, enfim, tomando todas as providências legais, até porque às vezes envolve aí, dependendo do que tenha sido furtado, veículo, essas coisas, eu não tenho detalhes. Não vou relatar aqui qual é a fonte, por uma questão óbvia, senão eu perco a fonte. Bom, primeiro, informação mais importante, está tudo bem com o Marco Eberlin, mas ele está nesse momento numa delegacia de polícia, da Polícia Civil, delegacia é sempre Polícia Civil, né? Que não pode ter também a presença de PMs lá, mas a delegacia é um delegado de polícia, e delegado de polícia é da Polícia Civil. E ele está tomando todas as providências legais para, obviamente, que se necessário for, depois instaurado o competente inquérito policial e também pelas questões aí de exigências de seguradora, provavelmente. Não tenho nenhum detalhe de onde foi, o que aconteceu, o que levaram. A única coisa que eu afirmo aqui é que está tudo bem com o presidente da Ponte, mas ele sofreu um assalto há poucos instantes aí, nesse momento está na delegacia, e a informação me chegou de uma fonte, volto a dizer que eu prezo muito, mas graças a Deus nada, fisicamente nada de mais sério, nada de grave, está tudo bem com o Marquinho. O mais importante é a vida, né? A gente sabe que a situação é terrível. O que está ocorrendo no país é uma coisa absurda. Assaltos, antes os assaltantes usavam à noite. Agora estão assaltando na luz do dia. Então, graças a Deus, está tudo certo com o presidente. Não tem nenhum tipo de problema físico, né? Não foi molestado. Bem material ganha de novo, né? Se é que teve alguma perda. A gente tem que primeiro dar valor à vida. Sair dessa dificuldade sem ter perdido a vida. É uma dádiva, é um milagre. Então, a informação do Tigrão é, digamos, positiva, né? É a questão do susto, tem a questão da família que fica muito preocupada, tem o bem material que acaba perdendo, mas, efetivamente, o mais importante é a vida. Estou conversando aqui por mensagem com o Marco Eberlin e ele está dizendo que já está terminando
tá tudo certo, tá tudo ok. E ele, talvez, né, até um encerramento aqui do programa, a gente tenha mais detalhes. Mas ele está me dizendo que está tudo bem com ele aqui por mensagem. Ele não pode falar no momento, porque está terminando lá o boletim de ocorrência. Isso aqui o ouvinte Batista, confirmando a SAF no Guarani, 3 itens são intocáveis: a cor, a camisa e os bens do Guarani. Diz aqui o Laco. O Laco, depende muito do que vai ser negociado, né? Acho também que você está correto naquilo que está colocando. Deveria preservar a cor, o nome e deveria preservar também o patrimônio. Mas nem sempre é isso que dá para negociar. Tem que ver que tipo de negociação será feita nessa SAF do Guarani. Mas a Ernest Young é uma empresa séria e vai indicar o que é que pode ser feito. No caso do Red Bull Bragantino, ou o Bragantino não conseguiu evitar a mudança de nome e nem a mudança de cor. Lá não é SAF. Lá o Red Bull, ou a empresa, ou o braço esportivo da Red Bull, comprou o CNPJ. Então virou proprietário, virou dono de 100%. No caso da SAF, não pode ser 100%. A lei permite, no máximo, 90%. Então o clube ainda fica com 10%. Mas seria muito bom que não fizesse alterações como aquelas que foram feitas no Bragantino. Mudou a cor, mudou o nome, incluiu o Red Bull. Enfim, descaracterizou, né, por completo aquilo que no passado era o maior patrimônio do clube, que eram as cores e também o nome. Vamos ao Na Lata de hoje. Responde na Lata. E antes do Na Lata, vamos ao sorteio. Atenção, todos aqueles que participaram vão concorrer agora. Atenção! Ângela Maria da Rocha. Parabéns, ganhou um par de ingressos do Hop Hari, mais o rádio portátil da Mundial. Telefone 19, que é o código de área, e o número 98990 e os 4 números que não vou divulgar, evidentemente. Ângela Maria da Rocha, você tem 3 dias úteis para retirar os seus presentes. Amanhã, que é quinta-feira, sexta e segunda. 3 dias úteis, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30, para retirar um par de ingressos do Hop Hari, mais o rádio portátil da Mundial, que já vem com tecnologia, faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Parabéns à ganhadora e muito obrigado para todos que participaram. Atenção, comentaristas, vamos ao Na Lata de hoje. Atenção, a produção preparou para hoje as seguintes questões. Se você fosse o treinador do Palmeiras, com o time já classificado em primeiro do grupo para as oitavas de final da Libertadores, ainda faltando 2 rodadas, você levaria a campo amanhã contra o Bolívar no Allianz. Uma equipe totalmente reserva, mista ou força máxima, pensando na classificação geral, que pode dar vantagem no mata-mata da competição. Começo com você, CH. Levaria uma equipe mista. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre esse tema do Palmeiras? Eu levaria uma equipe mista com todos os titulares poupados no banco. Sendo necessário, lançaria a mão deles, porque a classificação geral é muito importante.
Eu sigo com você, Tigrão. Desejado por Ancelotti, Kaká não recusaria convite da seleção. Carlo Ancelotti, novo treinador do Brasil, deseja ter o ex-jogador na comissão técnica da seleção para a Copa do Mundo de 2026. E aí, você aprova Kaká na seleção? Sim. E para você, CH, aprova Kaká ou não? Aprovo. Kaká trabalhou com Ancelotti no Milan, campeão. Foram campeões, conquistaram vários títulos, mas o mais importante, título de 2007 da Champions. E o Kaká, que fez vários cursos de gestão esportiva a técnico da CBF. Está, portanto, na parte teórica, apto para a função. Para garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores, o São Paulo precisa de um empate contra o Libertad hoje no Morumbi. O tricolor CH vai conseguir avançar hoje ou não? Sim, vai empatar o jogo. E para você, Tigrão, qual é o seu palpite? O seu palpitômetro tá ligado hoje? Você deixou ligado na tomada ou não, Tigrão? Ligado, na tomada 360 volts. Carrega rápido, às vezes até queima o transistor. São Paulo vai se classificar e com vitória. Abraço, Tigrão, e até amanhã. Um abraço, Batista, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, boa noite a todos. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação. E tá tudo ok com Marco Eberlin, que sofreu hoje um assalto, está neste momento terminando de fazer o boletim de ocorrência numa delegacia em Campinas. E nós estamos agradecendo aqui todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.